Rox de Shebeck e sua introdução incrível na história de One Piece. Eu sou o Vinícius e bora conferir esse flashback do capítulo 1155 e já deixa o like aí. Começamos com a chegada dos Rox ao submundo de Elbaf, encontrando o Loki criança ali. Shebeck quer saber aonde Harold está. Esse ali é Elbaf. Loki os vê e acha bem pequenos, pois é a primeira vez que vê os humanos. E responde que seu pai está em uma expedição. Então Shebeck, sabendo que ele é filho de Harold, para Loki voltar ao castelo e dizer que está machucado. Assim seu pai voltaria. Loki se irrita, perguntando por que tem que fazer o que um humano diz. Que não vai fazer isso, pois seu pai mesmo assim não voltaria. E não vai aceitar ordens de um humano fracote. Então Shebeck se prepara. O narrador diz que a técnica de Shebeck é conhecida por fazer tudo sair voando, como se fosse um bombardeio ou um gigantesco martelo, assim acertando o Loki sem piedade, mesmo sendo uma criança. E em seguida dá risada, dizendo que agora o Loki se feriu gravemente. Então corta para um certo ano no Reverie. Houve um ataque surpresa, onde 5 reis foram sequestrados por um homem robusto, que veste roupas pretas. E isso aqui agora, pessoal, é insano. É mostrado em Mu dizendo a vida de meros reis sequer chegam a representar uma ameaça para Mu. Então vemos ao fundo Mu e uma serva que provavelmente é a Gunko, e Shebeck sentado com uma pistola na mão, ou respondendo. Pois é, eu imagino, mas por conta disso a Terra Sagrada está em pânico. Então o narrador diz que essa foi a primeira e única vez na história aonde que uma certa pessoa invadiu a sala de flores de Mu. O homem, que é um admirador do David Jones, sabia que não conseguia fazer mais nada ali, porém deixou o seguinte recado: eu voltarei para esse lugar, encarando Mu e Mu o encarando. Obviamente isso não se tornou público, e por uma estranha coincidência nesse mesmo dia na Terra Sagrada havia mais um intruso, os dragões celestiais, e são surpresos vendo Harold, pois ele é bem maior que um gigante normal, uns querendo ele para si, outros querendo o eliminar, e os guardas protegendo eles. Então vemos Harold correndo e aparentemente em chamas. Provavelmente foi o almirante que o Shebeck derrotou, que pode ter a fruta das chamas nessa época. Harold diz que para que tudo isso, que sabe que as negociações deu errado, porém um soldado diz que ele sequestrou os reis, e ele diz que não foi ele quem fez isso. Então vemos Shebeck e Harold, ambos tentando escapar, um indo em direção ao outro. Os celestiais querem o Harold e falam para os soldados o pegar logo. Então ele diz que o sequestro foi culpa desse aí, se referindo a Shebeck em sua frente. Shebeck se surpreende com um gigante ali e pergunta se ali virou uma roça. Então temos uma cena épica onde Shebeck e Harold dando um golpe com o Haki do Rei, abrindo o céu um contra o outro e suas espadas nem se encostando, parecendo muito a cena do Roger e Barba Branca. É interessante que foi citado que esse encontro de espadas varreu todo o vestígio de presença humana em um raio de 2,5 km. Rindo e entusiasmado, Rox pergunta o nome de Harold, que dá risada também, e eu disse. Então que Rox fala para Harold mirar o próximo ataque na cidade, senão ele pode virar escravo também. Então Harold ignora, e indo na outra direção, pergunta para onde fica Elbaf, e Rox responde que o novo mundo fica do outro lado. Harold diz que não se mistura com bandidos, e então salta dali. Mesmo Rox o chama de maluco, por saltar dessa altura. O narrador volta a falar que o almirante que Rox derrotou ficou ferido gravemente e não resistiu, apesar dos cuidados. E num piscar de olhos, o nome infame de Rox foi conhecido pelo mundo, causando um enorme choque por conta de seus feitos naquele dia. Com o passar do tempo, ele atacou um navio da Maria com muita grana de impostos dos celestiais, e ainda por cima explodiu o portão da justiça, que é gigante, hein? Vocês se lembram, né? E escapou novamente. Com um navio roubado e dinheiro, Rox se lançou de cabeça na pirataria. Os passos de Shebeck se tornaram um desafio para o governo mundial, então Shebeck fez seus novos ataques, agora aos piratas. Porém, ele usou o jogo Dave Backfight para conseguir recrutar seus aliados, pois quem ganha esse jogo pode tomar os perdedores, os seus companheiros, ou até a bandeira sem piedade. E vemos Barba Branca, Stussy e o Leão Dourado com ele chegando em Elbaf e dizendo para eles que verão como Harold é caça grossa após chegar. Corta para a hora que Harold voltou para Elbaf por conta de Loki. Ele diz para Loki que sabe que ele é forte, porém tem que tomar cuidado no submundo. Então Loki em pensamento diz que realmente o pai dele voltou por ele, achando que era até uma coincidência. Eis que o Harold vê os Rox ali e pergunta o que vieram fazer lá. Shebeck diz que estava com saudades. Então nos é mostrado um painel com os integrantes dos Rox até o momento ali. Shebeck diz para ser companheiro dele que o governo mundial não dá a mínima para o que ele quer. Harold responde que não vai dar não.
pois ele irá perder a confiança dos países aliados se ele se juntar a canalhas igual eles. Então os membros começam a comentar, perguntam se ele é uma cadelinha do governo, que eles estão tentando fazer de outro jeito, tratando todos com igualdade. Isso aqui é interessante, hein? Diferente. Outro fala que se alguém encher o saco dele, é só meter a mão, afinal são os gigantes, o país dos mais fortes guerreiros. Harold diz ser diferente hoje em Elbaf. Ela mudou. Shebek diz que a essência não muda nas pessoas e que o sangue dele ferve por batalhas. Barba Branca ali atrás pergunta se não podem comer em paz. Muito bom. Então pergunta para o Leão Dourado se tem noção que andando com ele só vai sobrar destruição. Ele responde que se o Rox for de arrasta pra cima, não vai fazer a mínima diferença para eles, dando risada. Então é mostrado 2 painéis com os nomes deles. Chique nessa época era conhecido como Chique, o fora da lei. Mais tarde conhecido como Leão Dourado. Miss Booking, a ladra científica, a Stussy. Don Marlon, chefe de uma gangue no East Blue. Eduardo Newgate, futuramente como Barba Branca. O estranho ali é o guru dos piratas, o Oshuku, futuro comodoro da Ilha dos Piratas. E Ganzui, um pirata contrabandista. Eles falam que vão tomar a ilha presídio chamada Hachinosu, conhecido como a Ilha dos Piratas. Harold diz que aquela ilha está lotada de brutamontes parrudo. Se bobear, arrancam até sua roupa. Que comentário do Harold, hein? Shebek diz que ele quem vai dominar Hachinosu e transformar num paraíso pirata lá. Rindo, diz que até consegue ver a cara do governo e da marinha. E manda boa, esse vai ser o prólogo da vida dele. Fazer da ilha sua base e aniquilar a Maria, trazendo a Terra Sagrada a ruínas. E ele vai ser o rei do mundo. Harold diz que o objetivo dele é grande, afinal estão falando do mundo ali. Shebek diz que ele pode falar o que quiser, mas alguém faria isso um dia. E chama Harold para se juntar a ele de novo, assim vão ser invencíveis. E olha que ia ser difícil parar se o Harold se junta a eles, dizendo que neste mundo não existe poder que dure para sempre. Harold recusa novamente. Nesse momento, Loki vendo Shebek falar, até sai lágrimas de felicidade. Ele encontrou um motivo de salvação ali para ele. E Shebek fala que ele vai pegar o mundo para ele. E vão todos ver. 4 anos se passaram e os Rocks começam seu objetivo. A tripulação monstruosa que o apoia está indo para Hachinosu e faria o mundo tremer. E diz, bora cambada, para seus aliados. E o capítulo se encerra. Galera, que capítulo incrível tivemos aqui, um dos melhores de One Piece, com certeza, algo que nós fãs queria ver há muito tempo, e foi incrível. Comentem aí o que acharam e não esqueçam o like. Até o próximo vídeo aqui na Central Viniverso, tamo junto. E comenta aí se querem mais vídeo de One Piece. Eu tô tentando fazer aqui faz tempo, eu fiz só um, mas eu quero fazer sempre vídeo de One Piece. Tamo junto, é nóis.